depois. Terceiro, processo cumulativo. Quanto ao primeiro ponto, como coleta e recenseamento dos dados da experiência, basta ver, ver como que o Voltaire elogia esse primeiro elemento, basta ver a defesa do Voltaire da filosofia experimental, do que ele chama de filosofia experimental. Voltaire era francês, a gente costuma brincar que o Voltaire era o mais inglês dos franceses, pelo menos no início do século XVIII. Por quê? Porque o Voltaire foi fazer filosofia mesmo depois da sua experiência inglesa, certo? O Voltaire se envolveu numa querela com um nobre francês, foi preso na Bastilha pela segunda vez. Ele já tinha sido preso com 17 anos na Bastilha, foi preso na Bastilha e teve a sua liberação condicionada ao seu exílio para a Inglaterra. A gente libera, mas você sai daqui direto para o porto de Calais e vai para a Inglaterra. Ele foi e passou 2 anos exilado na Inglaterra. Quando ele chega lá, ele é recebido pelos assim chamados newtonianos. Ele chega no enterro do Newton. Newton está sendo enterrado, na cerimônia de enterro. E ele fica espantado com a condição que os filósofos... Isso vai ser importante. Não é só anedota. Essa anedotazinha aqui vai ganhar sentido mais à frente. Ele fica espantado com a condição que os filósofos têm na Inglaterra. Tem cerimônia pública, festejando a obra e a importância de Newton. E ele tem toda essa experiência, estuda Newton na Inglaterra, assim como Locke, volta e se dedica durante mais ou menos 12 anos a estudar a obra do Newton, e publica um livro chamado Elementos da Filosofia de Newton, que felizmente nós temos tradução em português, pela professora Maria das Graças de Souza, é da editora da Unicamp, Elementos da Filosofia de Newton. Esse livro foi o livro mais lido no século XVIII na França sobre Newton. Foi o livro que divulgou Newton na França, que estabeleceu, em certa medida, a filosofia newtoniana na França, apesar de haver newtonianos, cientistas newtonianos mais preparados que o Voltaire, como o Maupertuis e a sua própria amante. Quem sabia de física mesmo era a amante do Voltaire, que era a Madame du Châtelet, que foi a tradutora do Newton, cuja tradução dos princípios da matemática foi usada até o começo do século XX na França. Só agora, do século XX para 1905, mais ou menos, para cá, que a França tem uma outra tradução que não era a Madame du Châtelet, que era a amante do Voltaire, uma matemática, uma marquesa que ensinou matemática e newtonianismo ao Voltaire. Bom, por tudo isso, porque quando o Voltaire volta da Inglaterra, ele escreve um livro chamado Cartas Inglesas, ou Cartas Filosóficas, que existe na edição dos Pensadores. Esse livro tem diversos eventos sobre todos sobre a Inglaterra, sobre política, teatro, mas tem alguns dedicados à filosofia, do 12 ao 17, da carta 12 a 17. Começa com uma carta sobre Bacon, depois uma carta sobre Locke, depois, se não me engano, 3 ou 4 cartas sobre Newton. Na carta sobre Locke, é curioso que Voltaire opõe um método lockeano, o método de Locke, ao método de Descartes. E elogia, toma partido da filosofia inglesa contra a francesa. A filosofia mesmo é inglesa, diz Voltaire. Nós vamos ver por quê. Há uma passagem que ele diz o seguinte, no início da carta sobre Locke. Locke mostrou que é possível ter espírito geométrico sem ser um grande geômetra. E depois ele continua opondo o que o Locke chamou na introdução ao ensaio sobre o entendimento humano. Na introdução do ensaio sobre o entendimento humano, o Locke disse: qual é o meu método? Meu método o termo em inglês é plain and historical. Meu método é simples e histórico, diz o Locke. Bom, mas para quem já deu uma olhadinha ali no ensaio sobre o entendimento humano, vai ver o que tem de história aqui. É história concebida nesse sentido, observação da experiência. Então, como que eu parto para falar sobre as ideias? Observando
como as ideias funcionam em mim, como funcionam nos homens que me circundam, como funcionam nas crianças. E aí eu posso fazer filosofia a partir desse método histórico e simples. Tá certo? No livro 4, capítulo 12, parágrafo 10 do ensaio sobre o entendimento humano, o Locke contrasta o seu procedimento histórico e simples ao procedimento do Descartes. Né? E é dos escolásticos também. Ele fala, fazer filosofia não pode ser nem por máximas, como os escolásticos queriam, e nem achar que eu posso fazer filosofia para todos os âmbitos a partir de dedução matemática. Dedução matemática dá muito bem para a matemática, mas para o mundo, diz o Locke, não dá. Quando eu quero conhecer corpos, eu não posso mais ficar só na tentativa de, a partir de princípios, deduzir todas as verdades particulares. Eu preciso observar, preciso, né, ir até o próprio mundo. Então, o elogio que o Voltaire faz do método plain e histórico, do método simples e histórico, é um elogio do que ele chama de filosofia experimental contra o que ele chama de filosofia de sistema, que é a filosofia do Descartes, do Malebranche, do Leibniz. Como entender essa oposição? Ora, uma dica para compreender essa oposição é um outro livrinho, livrão, na verdade, do Ernest Cassirer, também traduzido pela Unicamp. É um livro do Ernest Cassirer que se chama A Filosofia do Iluminismo. Tá? Um livro importantíssimo. E certamente está datado na interpretação do iluminismo, mas importante. Sim mesmo, importante. Na abertura A Filosofia do Iluminismo, o Cassirer faz uma oposição. Ele fala, bom, se a filosofia do 18, em grande medida, apenas retoma a filosofia do Descartes, do Newton, Malebranche, do Leibniz, o que ela traz de novo? Segundo ele, ela terá dois âmbitos novos, que serão justamente a história e a estética. Né? A história e a estética são disciplinas, segundo Cassirer, do século XVIII. Né? Foi o século XVIII que criou essas disciplinas, quer dizer. Mas essa inovação é possível a partir de uma outra diferença. Qual que é a diferença primeira entre a filosofia do século XVII, a filosofia do sistema e a filosofia do século XVIII? O Cassirer usa dois termos franceses para explicar: espírito de sistema contra espírito sistemático. Olha que interessante. Ele diz assim: a filosofia cartesiana do 17 é a filosofia do espírito de sistema, que pensa a filosofia como um castelo, um edifício do saber bem arquitetado, em que todas as partes estão necessariamente, aí necessidade forte, necessariamente ligadas uma à outra, e que tem um procedimento que parte dos princípios metafísicos e vai deduzindo as verdades particulares. Tá? Então, parto, por exemplo, da existência de Deus, e daí mostra a realidade dos seus atributos, a realidade do mundo, e assim vai. Ele diz, a filosofia do século XVIII inverteu o percurso. Ela inverteu o percurso. E o grande exemplo disso é o Newton, né? Que ao invés de partir de princípios metafísicos para chegar a verdades particulares, parte da experiência em busca dos princípios metafísicos. Tá certo? Por isso que ele usa um termo latim, ele diz... os princípios são o quaesitam, e os dados são o ponto de partida. Ou seja, os dados da experiência são o ponto de partida e o princípio é o que está em questão. É o que é buscado. Tá certo?